Olá pessoal, aqui é o professor Alexandre Miranda e hoje nós vamos fazer uma aula sem um vídeo, os problemas técnicos, mas nós vamos falar sobre divisão celular, vamos falar sobre mitose e meiose. Então, para que nós possamos iniciar essa temática, é importante nós compreendermos que a divisão celular, ela é um processo que ocorrerá nos seres vivos, em que uma célula, que nós vamos chamá-la de célula-mãe, ela se dividirá em duas possibilidades, formando duas células filhas idênticas. Esse processo nós denominaríamos de mitose, ou a formação de quatro células filhas. Porém, essas células filhas elas terão metade da carga cromossômica da célula mãe. Nós vamos chamar esse processo de meiose. Esses dois processos, eles fazem parte do que nós chamamos de ciclo celular. Independente de ser mitose ou de ser meiose, esses dois processos eles são precedidos por um período denominado de intérfase. Então nós vamos agora entender o que é essa intérfase. Então a intérfase é esse período que precede esses dois tipos de divisão celular, a mitose e a meiose, e por muitas vezes entendida como um momento que a célula está sem atividade, é muito ao contrário. É um período de intensa atividade metabólica. Nesse período, nós vamos ter o evento da duplicação da cromatina, isso é, da duplicação do DNA, e, consequentemente, todas as informações genéticas dessa célula elas serão duplicadas, né? Quando a célula se dividir, carregará essa informação. Então, inicialmente, essas duas cópias do DNA dessa estrutura que formará o cromossomo, elas vão permanecer juntas e tendo uma região de união entre elas, que é o centrômero. Então, no primeiro momento, elas têm um centrômero em comum. Esse cromossomo ele vai ser constituído por duas cromátides. Nós vamos observar que ao final da intérfase, essas estruturas elas acabam se modificando. O material genético ele vai permanecer ligado pelo centrômero e algumas estruturações nós vamos observar na passagem para a prófase, aí já no período de divisão celular. E um outro ponto importante na intérfase é a presença dos centríolos. Se nós nos lembrarmos, os centríolos são estruturas, são organoides citoplasmáticos sem a membrana, sem nenhuma membrana, que eles aparecem nas células eucarióticas animais. Essas estruturas elas também serão duplicadas na intérfase e iniciarão um processo de migração para os polos celulares. Quando nós falamos da intérfase, esse período ele é dividido em três subetapas, que elas são denominadas de G1, S e G2. O G1 vem da palavra em inglês gap, que significa intervalo. Então a fase G1 ou intervalo 1, ela compreende desde o surgimento da célula no final de uma divisão celular até o momento de início da duplicação do DNA. Nós vamos observar que a célula tem um crescimento na sua dimensão, no seu volume. A fase S vem de síntese. Nós vamos observar que na fase S ocorrerá a duplicação do material genético, a duplicação do DNA. E finalmente a fase G2 ou Gap2, que nós vamos ter a duplicação dos centríolos e esses já começam a se direcionar para os polos da célula. O centríolo vai ter um papel muito importante na anáfase, que é uma das fases da divisão celular. Nessa imagem, nós conseguimos observar o
o quão é longa o período da intérfase, se comparado aqui nessa imagem com o período da mitose. Então repare que nós temos a fase G1, a fase S e a fase G2. Em termos de proporção, a mitose ela é muito curta em relação a esse período de preparação da célula para a divisão celular. Então repare que a fase G1, S e G2 compreende um período muito mais longo se comparado, nesse caso da imagem, com a mitose. E para que a gente possa observar isso de uma forma bem clara, essa tabela nos mostra a duração das fases do ciclo celular em células do tubo digestório. Nós temos aí em horas. Essas fases, a G1, S e G2, elas estão colocadas com esse tempo em horas, levando em consideração que o tempo de mitose seria considerado como 1 hora. Se nós observarmos, por exemplo, na estrutura das células do reto, a fase G1 ela demoraria 12 horas. Se nós pegarmos a fase S, em torno de 9 horas. E se nós pegarmos o máximo da fase G2, nós teríamos 6 horas. Enquanto a mitose ela duraria apenas 1 hora. Então nós teríamos aí 27 horas de intérfase para 1 hora de mitose. Então vamos falar agora propriamente da mitose. A mitose é um tipo de divisão celular em qual uma célula, nós vamos aqui abordar uma célula eucariótica, nós vamos ter uma sequência ordenada de etapas que ao final desse processo nós teremos duas células filhas cromossomicamente idênticas, geneticamente idênticas à célula mãe. Em relação às características da mitose, nós vamos observar que basicamente ela apresenta dois momentos. O primeiro momento, que é o processo de cariocinese, a divisão dos núcleos. Lembrando que cário é núcleo e cinese divisão. O segundo momento, nós teremos a citocinese, a divisão do citoplasma. Didaticamente, nós vamos organizar, detalhar a mitose em 4 etapas, que seria prófase, metáfase, anáfase e telófase. Nessa imagem aqui nós observamos a célula em intérfase, ainda com os seus cromossomos sem a duplicação. Quando terminamos e chegamos na prófase, temos já os centríolos duplicados e também os cromossomos duplicados. Temos ainda a presença da carioteca, a presença do nucleolo. Todas essas estruturas elas serão desorganizadas na passagem da prófase para a metáfase. Repare que na metáfase ela se caracteriza por ter todos os cromossomos alinhados na região equatorial, formando junto com os centríolos as fibras do áster. Temos na anáfase o arrastamento dessas estruturas dos cromossomos para os polos celulares. Vamos observar na telófase já o processo de citocinese e finalmente a mitose finalizada. Então vamos abordar agora etapa por etapa da mitose. Na prófase, nós vamos ter como principais características o processo de espiralização, de compactação desses cromossomos duplicados na intérfase. Vamos observar também que a região organizadora do núcleo, que é o nucleolo, ela vai ser desestruturada, visto que ela
participa do processo de síntese proteica com o RNA ribossômico e nesse momento a célula não realiza essa atividade. Há uma paralisação desse mecanismo de síntese proteica. Vamos observar também a finalização da duplicação do centríolo e a migração dessas estruturas para os polos celulares. Ficarão em polos opostos e a formação de fibras de microtúbulos. Elas são constituídas de tubulina e elas formarão as fibras do áster. Então aqui nós observamos nessa imagem os centríolos já duplicados nos polos da célula, a carioteca se desestruturando e os cromossomos já com um processo de espiralização. Em relação à metáfase, nós atingiremos o maior grau de condensação dos cromossomos. A carioteca ela já estará totalmente desestruturada. Vamos observar que os cromossomos eles ficam alinhados linearmente na região equatorial da célula, que pode ser denominado como placa equatorial ou placa metafásica. E vamos também ter nessa etapa a ligação dos centrômeros da região mediana dos cromossomos com as fibras do fuso. Então observamos aqui as fibras já se ligando aos centrômeros dos cromossomos, a carioteca já totalmente desestruturada. Na anáfase, nós vamos observar que ocorrerá a separação dos cromossomos duplicados, a migração das cromátides em direção aos polos opostos. Essa migração ocorrerá porque a região do centrômero ela será duplicada e as fibras dos microtúbulos de tubulina elas sofrerão encurtamento, e esse encurtamento é justamente pela retirada de compostos desses microtúbulos, pela retirada de tubulina. Então os filamentos sofrem o encurtamento e as cromátides elas são arrastadas para os polos da célula, como nós observamos nessa imagem. E finalmente, a última etapa, que é a telófase, nós vamos observar que a telófase ela se caracteriza já pelo início da desespiralização dos cromossomos, eles vão se descompactar, nós vamos ter a reestruturação da carioteca e do nucleolo e, por fim, o processo de citocinese, que nós teremos a individualização do citoplasma das células filhas, como nós observamos nessa imagem. Lembrando que esse processo é para uma célula eucariótica e ainda uma célula animal. Nós vamos observar agora um vídeo, então, mostrando esse processo, como ele ocorre. Aqui conseguimos observar o processo de espiralização, isso numa célula vegetal. A movimentação dos cromossomos, eles já vão se alinhando. E repare, a anáfase, separação dos cromossomos para os polos da célula e a formação da divisão celular vegetal, ela do centro para a periferia. Aqui nós observamos a imagem de várias células realizando o processo de divisão. Aqui nós observamos uma célula animal realizando o processo de divisão, espiralização dos cromossomos. Ele já formando a placa metafásica. Então, metáfase, a anáfase e finalmente a citocinese com a telófase. Então, dessa maneira, nós conseguimos observar todo o processo mitótico. Vamos falar agora da meiose.
A meiose, ela se caracteriza por ser um processo de formação de células gaméticas dos óvulos, dos espermatozoides, muitas vezes utilizado para a produção de esporos, mas enfim, ela se caracteriza pela redução do número de cromossomos quando nós observamos da passagem da célula mãe para a célula filha. Nós vamos ter uma redução pela metade do número original da célula mãe. E também um dado muito importante da meiose é o aumento da variabilidade genética por um processo que ocorre na prófase 1, chamado crossing over ou permutação, que nós vamos especificar um pouco mais à frente. Então vamos começar essa abordagem pela prófase 1. As etapas são as mesmas da divisão mitótica, porém a meiose ela ocorre em duas etapas. Enquanto a mitose ela tem uma etapa única, nós vamos ter duas etapas. A primeira etapa, que nós chamaremos de meiose 1, ela é reducional. Nós vamos ter uma redução da carga de DNA da célula. E a segunda etapa, nós temos a etapa equacional. Então é muito importante que nós tenhamos claramente esse entendimento da primeira etapa da meiose, que ela é reducional, que nós teremos uma redução do número de cromossomos, e a segunda etapa, que nós teremos a continuidade da divisão, porém mantendo o mesmo número de cromossomos. Então a prófase 1 ela é uma etapa muito importante da meiose, porque é nessa etapa que nós teremos o pareamento dos cromossomos homólogos. Para nós nos recordarmos, cromossomos homólogos são aqueles cromossomos que apresentam os mesmos locus gênicos, sendo que um desses cromossomos é de origem paterna e o outro é de origem materna. E esse pareamento pode levar à ocorrência de um fato, de um fenômeno conhecido como crossing over. Significaria cruzando sobre, é um processo também denominado de permutação. Então a prófase 1 é uma etapa muito longa desse processo de divisão, e nós vamos observar que ela é subdividida em algumas etapas. A primeira etapa será a primeira fase, ela é conhecida como leptóteno. Nós vamos ter aí a espiralização cromossômica. Então os cromossomos ainda são filamentos muito finos, pouco visíveis, e nós vamos observar que cada um deles é formado por duas cromátides. Lembrando que anteriormente à meiose nós já tivemos a intérfase. Então aqui nós observamos o leptóteno. A próxima etapa é chamada de zigóteno. Então essa fase zigóteno, nós vamos observar que já começamos a ter o início do pareamento dos cromossomos homólogos. E esse pareamento ele ocorre de ponto por ponto, que é esses pontos que eles se assemelham, que eles se encaixam, nós chamamos de sinapse, é onde ocorrerá a união entre essas regiões. Então aqui nós temos o zigóteno. Já na próxima fase, que é o paquíteno, nós vamos observar que o processo já está mais avançado e reparamos que as duas cromátides já são bem visíveis. Nós teremos então, para esse par de cromossomos, a presença de duas cromátides, visto que eles já estão duplicados. Nós denominamos essa estrutura de tétrade ou de par bivalente. Isso é característica do paquíteno. Na próxima etapa, nós vamos observar a presença do crossing over. Essa fase se chama diplóteno.
Podem ocorrer no cromossomo algumas quebras de cromátides, e esses cromossomos homólogos, eles trocam fragmentos. Lembrando que um cromossomo desse par de homólogos é de origem paterna e outro é de origem materna, o que existem características diferentes de origem paterna e de origem materna. Como ocorre a troca desses fragmentos, isso aumenta muito mais a variabilidade genética das cromátides que trocaram esses fragmentos. Esse processo é o crossing over, que também é conhecido como permutação. Posteriormente, os cromossomos homólogos começam a se afastar, e essas regiões que elas estão em contato ainda, elas ficam evidenciadas, ficam mais nítidas de serem observadas. Essa região ela é denominada de quiasma. Portanto, na observação dessas células do período de prófase, se nós observarmos a presença de quiasmas, é um indicativo de que houve o processo de crossing over, como nós observamos aqui na imagem. E finalmente, nós vamos observar na última etapa, que é a diacinese. Na diacinese, esses pares de cromátides começam a se afastar, como se o quiasma tem a impressão como se ele fosse escorregando para a extremidade, mas na verdade os cromossomos estão se separando. Essa separação ela é denominada de diacinese. Então nós vamos ter também nesse período todas aquelas características que nós observamos na prófase da mitose, a desestruturação da carioteca, a desestruturação do nucleolo, a duplicação dos centríolos que começam a migrar para os polos. Todas essas características são comuns à mitose, porém esse processo de crossing over somente ocorre na meiose. Então aqui nós temos a imagem da diacinese. Então, dando prosseguimento, nós vamos seguir as etapas. Depois da prófase 1, nós vamos ter a metáfase 1, que ela vai se caracterizar pelos cromossomos homólogos pareados, e eles vão se dispor na região mediana, na região equatorial da célula. Só que o interessante é observarmos que cada cromossomo ele está preso às fibras de um único polo. Diferente da mitose, que ele se prendia às fibras dos dois lados, aqui ele se prende apenas de um lado. Vamos observar posteriormente a anáfase 1. Na anáfase 1, ocorrerá a separação dos cromossomos homólogos. Então, os cromossomos serão puxados para os polos e nós teremos uma redução. Nesse momento, já uma redução do número de cromossomos. O cromossomo ele será arrastado com as suas duas cromátides. Essa etapa nós temos separação de cromossomos e não separação de cromátides. O cromossomo ele é arrastado na sua constituição duplicada. E finalmente, na telófase 1, nós vamos ter a citocinese, separando as duas células filhas. Nesse período, que vai ser um período muito curto após a telófase 1, finalizando essa primeira etapa da meiose, nós vamos ter um período chamado intercinese. Dependendo do tipo de célula, pode se reestruturar a carioteca ou não, mas nós teremos a duplicação dos centríolos, para que aí nós entremos na segunda etapa da meiose, a meiose 2. A meiose 2, que ela se iniciará com a prófase 2. Então, nessa imagem, nós conseguimos observar a célula em prófase 1, já com o período de crossing over, aqui ó, mostrando uma tétrade. Depois, a placa metafásica, já na metáfase. Repare que nós tomamos o cromossomo
Então, 2n igual a 4. Repare que na metáfase todos estão alinhados, mas na anáfase os cromossomos são arrastados para os polos da célula. Anáfase 1. Quando terminamos essa primeira etapa da meiose, que é a etapa reducional, repare que agora as células elas têm apenas 2 cromossomos. De início nós tínhamos 4, agora nós temos 2 cromossomos, portanto já reduzimos o número de cromossomos. Dando prosseguimento, vamos para a meiose 2. A meiose 2 também apresenta as 4 etapas. A prófase 2 vai ser caracterizado, agora a célula tem apenas um lote de cromossomos duplicados, ela agora já é uma célula haploide, porém com os cromossomos duplicados. Os centríolos vão se duplicar nessa fase, vão migrar para os polos. A carioteca ela também vai ser desestruturada. Na metáfase 2, nós vamos observar agora que esse cromossomo duplicado, ele terá a duplicação do seu centrômero e essa estrutura ficará ligada às fibras do fuso. Agora sim nós teremos uma separação de cromátides. Na primeira etapa da meiose, nós tivemos separação do cromossomo, na segunda etapa de cromátide. Essa separação ocorrerá na anáfase. Então, na anáfase, essas cromátides elas serão arrastadas para os polos da célula. E finalizando com a telófase 2, que nós teremos a reestruturação da carioteca, do nucleolo e vamos também ter a citocinese. Diferente da mitose, agora nós teremos células filhas com a metade do número de cromossomos da célula inicial. Então aqui nós observamos uma célula 2n igual a 4. Na intérfase nós vamos ter a duplicação do material genético. Primeira etapa, repare que nós vamos ter a divisão. Agora, células haploides, a única diferença é que essas células ainda têm os seus cromossomos duplicados. Então, ao terminar a primeira etapa da meiose, a meiose 1, nós já teremos células haploides. Então, repare, 2n igual a 4, no início já temos células n igual a 2, ainda células com os seus cromossomos duplicados. Na segunda etapa, na meiose 2, ela será uma etapa equacional. Nós manteremos o mesmo número n, o mesmo número de cromossomos, porém os cromossomos agora estarão com uma única cromátide, um cromossomo simples e não duplicado. Então, na célula do início, nós tínhamos 4 cromossomos simples, com apenas uma cromátide. No final do processo, nós teremos 4 células haploides com 2 cromossomos simples. Repare, metade do que tinha no início do processo. Comparando a mitose com a meiose, nós vamos observar algumas características. A mitose, ela ocorre geralmente com células somáticas, e a meiose, ela tem por objetivo formar células germinativas, células sexuais. A mitose, ela é realizada em apenas uma divisão, formando 2 células filhas. Já a meiose, ela tem 2 etapas, formando 4 células. Na mitose, as células filhas apresentam a mesma quantidade de cromossomos da célula mãe. Já na meiose, as células filhas apresentam metade do número de cromossomos. Esse gráfico é muito importante, que mostra a quantidade de DNA. Então repare que no início, aqui temos o início da intérfase, fase G1,
fase S, fase G2. Lembrando que na fase S nós temos uma duplicação do material genético. Repare que aqui na M, que é a mitose, volta-se a ter um número inicial, o mesmo número do início do processo. Já esse mesmo gráfico na meiose, nós temos a duplicação, então de 2 fomos para 4. Na primeira etapa da meiose, volta-se a ter a quantidade igual do início, a mesma quantidade de DNA. Repare que estamos falando da quantidade de DNA. E a meiose 2, nós vamos ter no final metade do que tínhamos no início, metade da quantidade de DNA que tínhamos no início do processo. Ainda vamos observar que os cromossomos homólogos não se parearão na mitose, enquanto há pareamento na meiose, e esse pareamento permite o crossing over, algo que não existe na mitose. Nós vamos observar que os centrômeros eles estão divididos na anáfase da mitose, e isso ocorre somente na anáfase 2, na meiose. É interessante observarmos que esse processo mitótico ele é conservativo, mantém as mesmas características, e na meiose nós vamos ter um aumento de variabilidade genética. E o outro dado interessante para que a gente possa abordar também é a diferença que existe entre o processo de divisão celular de células vegetais e de células animais. Basicamente são duas diferenças. A presença ou não do centríolo e, consequentemente, a formação das fibras do áster. As células vegetais elas tendem a não possuir centríolos e não ter a formação do áster, enquanto a célula animal possui. Então a mitose da célula animal ela é astral e da célula vegetal ela é anastral. E também o processo de citocinese é diferente. Nas células animais, a divisão ela é centrípeta, ela ocorre por estrangulamento. Então, as porções laterais elas migram em direção ao centro da célula, promovendo a divisão. Já na célula vegetal, ela é centrífuga. Nós vamos observar que na região mediana entre as células filhas recém-formadas ocorrerá a junção, as vesículas formadas pelo complexo Golgiense começarão a se fundir, e essa fusão formará a lamela média, que posteriormente teremos a parede primária e a parede secundária nessa estrutura. Então reparem, esse processo ele ocorre de dentro para fora, portanto centrífuga. Conseguimos observar então que nas células animais existem os centríolos, nas vegetais não existe essa estrutura. A citocinese na célula animal ela é centrípeta por estrangulamento, nas células vegetais ela é centrífuga, ocorrendo de dentro para fora. Nas células animais nós vamos ter o processo de divisão ocorrendo em praticamente todas as células em várias regiões do organismo, e nas células vegetais somente nas regiões específicas e em tecidos específicos, que são os tecidos meristemáticos. Então é isso aí, galera. Essa foi a nossa aula sobre divisão celular. Espero que vocês tenham curtido. Vou deixar a descrição, aliás, o link dessa apresentação do Prezi para vocês na descrição do vídeo. Tá ok? Nos vemos no próximo vídeo. Um abraço e bons estudos.